Atendendo a pedidos, o vídeo de hoje é sobre como afiar facas. Meu nome é Isis Marton e essa é a Cozinha que Conforta. Hoje eu vou ensinar vocês como afiar as facas e todos os elementos que nós usamos para poder deixar nossa faca mais afiada. Então hoje o vídeo ele vai ser um pouco mais técnico, com algumas terminologias mais técnicas. Eu vou ensinar o passo a passo para você de como deixar a sua faca afiada. Vou dar algumas dicas de como você pode, na hora de afiar a sua faca, encontrar a melhor maneira para você fazer. E obviamente, se ficar alguma dúvida, fica à vontade de deixar nos comentários a sua dúvida, o seu questionamento, a parte que você não entendeu, que eu tento explicar melhor para você. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos do canal. Bom, antes da gente começar a afiar nossas facas propriamente dito, eu vou explicar algumas coisas para vocês, tá? Primeiro, pra gente afiar a faca, existem vários tipos de faca. Eu vou mostrar como que é afiar a faca do chefe, que é a faca mais comum. A faca oriental, ela vai ter somente um fio de corte, um lado de corte. Aqui pra gente, nós temos a faca ocidental, que é a faca em que os dois lados da lâmina vão cortar. Então, tanto esse lado quanto esse tem corte. Então, no momento da gente afiar a nossa faca, a gente vai ter que afiar um lado e depois o outro. Aproveitando para mostrar, eu tenho essas duas facas e elas são diferentes porque nessa faca aqui eu tenho essa parte aqui e essa aqui não tem. Na hora de afiar essas facas é diferente, porque essa parte aqui atrapalha um pouco. Então, se você não tomar cuidado, forma uma barriga aqui na faca. A minha ainda tem um pouco de barriga, mas eu tento fazer com que ela não fique. Por isso, eu vou ensinar vocês a afiar as facas hoje com esta faca, porque ela é mais difícil de afiar do que as outras, por causa dessa parte aqui. Tá vendo isso aqui? Primeiro mito desvendado do dia. Isso aqui não vai afiar a sua faca. Ela vai manter o fio da sua faca. Mas afiar e manter o fio não é a mesma coisa? Não, não é. O fio da faca é o que vai fazer a faca cortar. Com o fio bem retinho, bonitinho, ele vai cortar o que você tiver que cortar, porque o fio vai estar reto, legal. Não vai... Mas se você passa muitas vezes a chaira, que é o nome disso aqui, você perde um pouco o que você afiou na sua faca. Então ela só serve para endireitar o fio da faca, o que dá a entender que a faca está mais afiada, porque quando o fio volta a ficar todo retinho, a faca vai cortar melhor mesmo. Para afiar a faca, nós usamos pedras. A gente tem várias pedras de afiar, com várias gramaturas diferentes. Aquela pedra que você compra na feira, no mercado, que é aquela pedra cinza, bem áspera, é como se fosse uma lixa bem áspera. Ela vai afiar a sua faca? Vai! Só que, quando a gente afia uma faca, a gente desgasta a nossa lâmina para poder deixar ela mais afiada. Se eu tenho uma pedra mais áspera, mais rústica, vamos dizer assim, a vida útil da sua faca vai encurtar, porque você vai desgastar ela bem mais. Então, o ideal é que você tenha pedras de uma gramatura um pouco maior do que aquela cinza. Aqui em casa, eu tenho algumas pedras, são poucas, mas para mim são suficientes. Eu tenho essa pedra aqui, ela é de dois lados. Essa aqui foi um amigo que fez, que ele faz para vender. Eu gosto muito dela. Desse lado azul, ela é um pouco mais áspera. Ela é o equivalente a mais ou menos 1.500 de gramatura. E esse lado é um pouco mais liso, equivale a mais ou menos 3.000. Se você for comprar pedras ou você for observar na internet, você vai ver que tem lá os níveis, tá? Então, quanto maior o nível, mais lisa a sua pedra vai ser. Menos ela vai tirar da sua faca e algumas pedras, elas servem mais para polir do que para afiar. Essa pedra que eu tenho, ela é da Carborundum, ela é de 8.000, ela é uma pedra muito lisa. Ela é mais para polir do que para afiar. Então, ela seria o último estágio que eu passaria a minha faca, tá? O legal das pedras da Carborundum é que eles têm esse estojinho e você apoia a pedra. Então, você tem onde apoiar na hora de afiar, é bem bacana. As pedras, geralmente, vocês estão vendo que elas são úmidas, né? A intenção é essa. A pedra você precisa deixar ela absorver a água para ela poder afiar melhor a sua faca.
Tem pedras que precisam ficar mais tempo na água e tem pedras que precisam ficar menos tempo na água. Isso vai depender da marca, do tipo, da sua pedra que você comprar. Tem marcas e tipos de pedra também, mas assim como as facas, é muita opinião pessoal de como você se sente com essa pedra ou com a sua faca. Infelizmente não tem uma fórmula para eu te falar, e essa é boa, essa não é. É o que adapta a você e também ao seu bolso. Eu vou deixar aqui um potinho com água, como eu disse, eu sempre faço na minha pia, então eu sempre vou molhando a minha pedra conforme eu vou fazendo. Eu vou deixar esse paninho para a pedra não correr quando a gente for afiar, porque se você está fazendo um movimento, a pedra pode deslizar, e isso você pode se machucar com a faca. Eu vou começar com o lado mais áspero. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai dividir a faca em duas partes. A gente vai afiar a primeira metade e depois a segunda metade. Você vai apoiar a sua faca, ela não vai ficar inteira encostada na pedra. A gente vai ter um leve grau. Você pode marcar o grau aqui com o seu dedão. Tem gente que põe o dedo aqui para marcar a altura da pedra e manter. Cada um tem uma forma. Eu mesma aprendi a afiar minha faca de inúmeras formas possíveis e eu vou ensinar a forma que eu me adaptei melhor. Aqui você vai pegar, tá vendo? Ela fica na primeira metade certinho daqui da faca e depois a gente vai fazer a segunda metade. A gente apoia os dedos aqui para fazer uma leve pressão e aqui você angula a sua faca melhor. Então o que você vai fazer? Você vai empurrar a sua faca. Quando você voltar, você não vai pôr pressão na sua faca, porque você não quer que quando você volte que ela fique na pedra. Então você vai empurrando. E para mim a parte que é sempre mais difícil é tentar manter o mesmo ângulo que está na pedra, porque o ângulo é que vai formar esse fio da faca. Se você perde o fio original da sua faca, vai fazendo de qualquer jeito, é bem difícil de consertar esse fio depois, tá? Nesta parte aqui de baixo, você vai ver que tem uma parte que é diferente, como se fosse uma barrinha. Aquilo ali é o seu fio da faca. Ela tem que existir na sua faca por inteiro. E vai! Tudo que você faz numa metade, você faz para outra metade. E tudo que você faz em um lado, você faz por outro lado também. Mas vamos para a segunda metade. Mesmo ângulo, mesma pressão e vai. A gente vai fazer isso, esse processo, e eu sugiro que você conte. E eu não tô brincando. Aqui eu fiz 20 vezes. Fiz 20, metade, 20, metade. Como eu falei, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. E se você faz aleatoriamente, e aí quando você vai fazer do outro lado da faca, para você ter o fio igual, porque senão um lado vai ficar mais assim e o outro vai ficar menos assim, tá? Para você ter o fio igual, você tem que fazer a mesma coisa dos dois lados. Porque lembrando que as nossas facas, elas cortam dos dois lados, então os dois lados têm que estar afiados iguais. Mas Isis, eu vou ficar fazendo esse processo de um lado até quando? Até você, quando passar a mão aqui na faca, lembrando, você não vai enfiar a mão assim, você não vai passar a sua mão assim, você só vai passar delicadamente aqui, tá? Por cima. Você vai sentir que tem uma rebarba, você não vai sentir a sua faca tão lisinha, você vai sentir que tem como se fosse uma voltinha ali de rebarba da sua faca. Quando você chegar nesse ponto, você vai fazer do outro lado. Para fazer do outro lado, você pode virar a sua faca e fazer desse. Então, mesma coisa, dividi a minha faca em duas partes iguais, vamos lá. Fiz de um lado, fez a rebarbinha, fiz do outro, fez a rebarbinha. Isso, eu vou ficar fazendo esse negócio o tempo inteiro? Não, não vai. Você fez os dois lados, ok. O que a gente vai fazer para o próximo passo? A gente vai pegar a ponta da nossa faca até o final e passar na pedra inteira. Então, eu vou vir aqui e fazer assim. Quando eu faço isso, é nessa hora que isso aqui me atrapalha. Porque, ó, eu tô fazendo aqui, chegou aqui, fica um pouco mais complicado, tá? Nas outras facas são mais fáceis de fazer isso. Tem gente que afia só assim, só nesse processo. Também é uma maneira de afiar. Para o outro lado, a gente vem do lado contrário e vou vir puxando. Eu faço isso no dedo para sentir se ela tá pegando ou não. Tem gente que não gosta. Você pode fazer na bucha de lavar pia,
faz um cortinho assim na pontinha. Não vai pegar a bucha da sua mãe, a bucha da sua casa, do que for, pegar a bucha e fazer assim bem no meio da bucha pra bucha arrebentar e depois você ficar escutando coisa. Pega no cantinho, dá um cortezinho. Se você vê que ela cortou bem, a sua faca tá afiada. Se não, volta pra pedra. A gente vai fazer isso quando você sentir que sua faca já tá bacaninha, as rebarbas já não estão tão presentes, que você vai sentir, a gente vai virar a nossa pedra. Então, mesma coisa, mesmo processo. Pega aqui, angulação, faz uma pressão aqui e vai. E aí você aprende a sentir toda a extensão da sua faca, se ela tá afiada ou não. Outra maneira de afiar a faca que você pode fazer é vir aqui e fazendo assim, que é na forma de X. Fez o X daqui, faz o X daqui. Lembrando que você precisa pegar toda a extensão da sua pedra e da sua faca. Eu gosto de sentir na unha, aqui ó, fazer esse movimento. Você sente que ela prende um pouco, significa que ela tá mais afiadinha. E fazer o teste da bucha. Você corta um pedacinho da bucha. E uma maneira muito boa de se testar é cortando tomate. Tomate é uma dos vegetais mais complicados de se cortar, por causa da película que ela tem. Faca cega não corta tomate, ela esmaga o tomate. Então também é uma maneira boa de você verificar se sua faca tá bem afiada. Suja um pouco a mão mesmo, por causa dessa poeirinha da faca, o desgaste da faca vai sujar. Coisas que ajudam também a manter o fio. Você guardar sua faca molhada, não é bom. Você deixar ela molhada muito tempo. Você passar o lado mais grosso da bucha aqui no fio da faca também não é bom. Muito importante para mim, por favor, se você tem em casa, não use mais, é aquelas tábuas de corte de vidro. Tábua de corte de vidro só serve para duas coisas, para ser bonita e tirar o fio da sua faca. Então não use mais essas tábuas de vidro, tá? Use ela para decorar, para fazer outras coisas. Aquelas tábuas de plástico são as melhores possíveis. De acrílico, eu não sei qual que é o plástico daquilo, mas são as melhores, tá? Afiar a faca não é algo que é fácil e principalmente você não vai afiar sua faca em 5 minutos, tá? É um processo que demora um pouco mais de tempo. O ângulo conta da sua faca, a intensidade de força conta na sua faca. Se você faz hoje um ângulo e amanhã outro, isso vai interferir também no fio de corte da sua faca. Tudo isso interfere, mas não significa que você não possa começar tentando. Posso que na casa da sua mãe, na casa da sua avó, na casa do seu pai, na casa de quem for, na sua casa, deve ter aquele monte de faca da Tramontina, de cabo branco, que tá lá necessitando de ser amolada, ser afiada, pedindo pelo amor de Deus para alguém afiar ela. Começa com essas facas, vai testando, vai aos poucos, tá bom? E eu tô aqui, também tem o Instagram, vocês podem deixar os recados lá também, ou deixa aqui nos comentários. Eu estou aberta para ajudar vocês. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final, eu espero que ele tenha sido válido, espero que vocês consigam me entender e que vocês tenham gostado do vídeo que vocês pediram. Um beijo e até o próximo vídeo.